Olá, queridos pais, tudo bem? Que maravilha, uma honra estar aqui com vocês, Igreja Linda de Umuarama, nosso Bispo Sérgio, Bispo Nancy, de longa data, nossos primeiros pastores na Sara Nossa Terra. Na verdade, nossos primeiros pastores na Jornada da Fé, nós nunca fomos de outra igreja, eles nos evangelizaram, nos batizaram, nos casaram, crismou também, né? Crismou. Casou, ajudou a manter casado, apresentou nossa primeira filha Carol e nos ensinou o amor à obra de Deus. E é uma honra imensa poder estar falando aqui com o Bispo Sérgio, Bispo Nancy e com essa igreja amada que tem o privilégio de Umuarama de estarmos aqui juntos, não é, meu amor? Verdade. Olá, Igreja de Umuarama. É um prazer poder contribuir em alguma coisa, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Bispo Sérgio e a Bispa Nancy são os nossos pais. Você pode falar, como que é o pai da Bispa Vanete? É que você está olhando pelos olhos naturais. Tá igualzinho, não tá? Mas nós somos idênticos, gente. Nós somos bem idênticos, sabe? Por isso que ele é o nosso pai. E ele tem até hoje nos ajuda, porque com o seu exemplo de vida, Bispa Nancy. Então, todas as vezes, até hoje, que eu vou fazer alguma coisa, eu penso, o que o Bispo Sérgio e a Bispa Nancy falaria para mim? Porque para mim é um exemplo, sempre vai ser um exemplo. Amo demais. E eu só tenho que agradecer. Se hoje eu estou aqui, sempre eu falo, se hoje eu estou onde eu estou, é porque sempre fui colocada sobre ombros de gigante. E esse homem é um gigante na minha vida. Esse casal, né? Esse casal. Esse a Bispa Nancy, então, gente do céu. Maravilha, queridos. Então, eu queria deixar um versículo da palavra. Nós estamos, hoje é sábado, ontem, sexta-feira da Paixão, amanhã, domingo de Páscoa. A Páscoa tem a ver com ressurreição, com morte e ressurreição. Simbolicamente, esse sábado, as trevas, eu até me emociono em pensar nisso, que imagina Jesus descendo lá nas profundezas do inferno e tomando as chaves, humilhando Satanás, triunfou sobre ele na cruz, publicamente triunfou a desprezo, né? Triunfou e pôs o inimigo desprezado. Eu lembro uma palavra do Bispo Sérgio há muito tempo atrás, que ele falou que quando João Batista desceu com dorzinho no pescoço, falou, o cara tá vindo aí, o cara tá vindo aí. Imagina Moisés, imagina Abraão, imagina tantas gente. Essa palavra tem que pregar de novo, viu, Bispão? E nós estamos aqui celebrando a ressurreição. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês essa é uma coisa importante, nós não podemos viver defasados. Nós não podemos viver defasados. Lembra aqueles discípulos do caminho de Emaús? Dois discípulos, eles estavam, Jesus estava ressuscitado, já era domingo, já era ressurreição, já era uma nova estação. E eles viviam uma estação errada, eles viviam o choro ainda, eles viviam uma estação de lamentação, eles perderam a esperança, perderam a força, perderam a fé, perderam a convicção. O próprio Jesus entra no meio deles e eles não conseguem perceber, e o falar deles era um falar desanimado, um falar abatido, triste. Lembra que quando Pedro foi confrontado, que ele era um dos apóstolos, alguém disse assim, teu falar é igual deles, né? A gente tem uma linguagem, a nossa linguagem expressa nosso espírito, nossa linguagem, nossa postura, nosso comportamento expressa a nossa decisão. Quem anda perto de mim sabe que eu odeio gente reclamona. Eu não odeio a pessoa, eu odeio a reclamação. Se ela reclamar demais, eu vou ter problema com ela. Mas é porque é a estação, é a estação. E aqueles dois discípulos estavam chorando, reclamando, e a tônica deles era, ele era profeta, nós achávamos, eles estavam olhando o Jesus da sexta-feira crucificado, e eles não conseguiam atualizar na estação. E eu queria dizer para vocês, querido, não vivam defasados. Atualize a tua mente, atualize o teu coração, atualize o teu espírito, que a chama de Deus, que a chama do propósito possa queimar no seu coração. A vida é feita de ciclos, de estações, e o nosso grande desafio é mergulhar nessa estação, é mergulhar nessas fases. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas fases da nossa vida, e nós precisamos entender que essas estações, essas fases fazem parte do nosso treinamento, da nossa formação, do nosso desenvolver. Jesus deu naqueles dois, falou, o que é isso? Vocês são tão nécios, vocês são tão tolos. E Jesus começou a pegar as escrituras e começou a mostrar as escrituras. E quando chegou lá perto, né, da aldeia de Emaús, Jesus fez com que fosse embora. Mas Jesus nem tinha outro lugar para ir, né? Jesus só estava tentando
atualizar aqueles caras. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Jesus quer atualizar você hoje. Ó. Jesus quer incendiar teu coração. Jesus quer trazer você para a estação atual. Quando eu digo atual, é sua mente atualizada, seu coração atualizado, suas emoções atualizadas para essa fase. Não importa o que você já viveu, de positivo ou negativo, não importa o que você já passou, o seu histórico, talvez muitos que estão aqui têm um histórico de dor, não diferente do nosso. Talvez seu histórico, muitos aqui têm um histórico positivo, também não muito diferente de nós. Nós já vivemos estações de altos e baixos. Deus é Deus de montes e Deus é Deus de vales. Deus, em todos esses fatos, Deus trabalha com a gente. E aqueles jovens estavam lá, e quando Jesus, ele chamou para Jesus entrar e comer com eles, né? Tem até aquela canção maravilhosa. Fica, Senhor, já se faz tarde. Olha aí, ó. Tens meu coração para pousar. Aleluia. Faz em mim morada permanente. Glória a Fica, Deus. Senhor, fica, Senhor, Glórias a meu Jesus. Salvador. Acho que eu estou ficando velho, estou chorando por qualquer coisa. Ah, meu Deus do céu. Olha aí, Jesus entra na casa e diz a palavra que Jesus parte o pão. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles abriram. Descansa. Minha oração hoje é que o pão da palavra possa queimar seu coração, o pão da palavra possa te reposicionar. E tem muita gente aí que está vivendo uma estação atrasada, está vivendo uma estação, parou num luto da vida, parou numa dor da vida, parou numa decepção da vida, parou numa frustração, parou numa decepção com a família, com o casamento, com o pai, com a mãe, com o discípulo. Muita gente aí está vivendo uma estação do ministério, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Você não sabe o que me fizeram, bispo, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu com a gente também, nessas estações de 8 mudanças da nossa vida. Ei, mas quando o coração queimou e os olhos abriram, eles falaram, caramba, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Imediatamente eles voltaram. Entraram em Jerusalém, voltaram na casa onde estavam os apóstolos, estava lá com os 12, eles falaram, o mestre ressuscitou, e ele apresentou para a gente. Eles estavam acabando de falar, eu imaginei eles eufóricos, o próprio Jesus passou pela porta, sem abrir a porta. Que cena, hein? Que cena, eu queria ver essa cena. Se eu puder pedir no céu, eu vou pedir. Jesus entrou e disse, paz seja convosco, paz. Ei, aquele ambiente, aquela glória. Minha oração é que esse ambiente de glória, que Jesus passe pela porta do teu coração hoje, que Jesus incendeie a tua alma e te reposicione. Você imagina aqueles 2 discípulos, nada mais foi impossível para eles, mano. Nada mais parou eles, que esses caras foram reposicionados. Tem gente que vai ser reposicionado no chamado, reposicionado na família, reposicionado no casamento. As dores da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida não vão te parar, não vão te parar. O Bispo Sérgio, o Bispo Nancy nos conhece de longa data, conhece todos os nossos limites, conhece quando eu cheguei na igreja com 18 anos de idade. Foi um dia desse aí, ontem. Foi ontem, isso vai fazer 27 anos. Esse ano que nós estamos na Sara Nossa Terra. Nunca fomos de outra igreja, respeitamos as demais igrejas, e nós chegamos lá, eu vou falar por mim, cheguei um zero à esquerda, sem esperança, sem força. Outro dia eu tive um problema no dente, aí teve que desmontar esse dente da frente, Bispo Sérgio, eu lembrei que o senhor pagou um desse para arrumar e o Bispo Marco pagou o outro desse. Minha gratidão eterna a vocês. Minha gratidão. Tá ficando velho mesmo. Minha gratidão porque vocês investiram naquele que não era nada. Naquele que não tinha nada para oferecer. Não tinha nada para oferecer. E vocês investiram, cuidaram do meu externo, cuidaram do meu interno. Eu me lembro muitas vezes que me deram roupa, me deram tênis. Quantas vezes me deram comida. Acima de tudo, me deram amor, me deram carinho, me deram propósito, Isso faz 27 anos. E nessa jornada, essa chama não apagou, viu, bispão e bispo? Não apagou no nosso coração. Tudo que nós vivemos, nós lembramos que nós temos alguém que entesou nosso arco, alguém que nos esticou, alguém que nos desafiou. Nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de mudança, de transformação, de reposicionamento. Nós estamos lembrando da nossa história, quando lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, há tanto tempo atrás, Deus nos marcou, o Evangelho queimou nossos corações. Algumas pessoas diziam que ia apagar, faz 27 anos. Era palha e não apagou. E nós, o coração humilde, graças a Deus, nós temos até hoje a simplicidade de responder o chamado, de dizer o eis-me aqui. O Bispo Sérgio sabe de onde eu saí, minha família, minha casa. O Bispo Sérgio foi pegar meu pai e levar no hospital, quando a gente
teve uma infecção na perna dele, quase perdendo a perna, morava numa casinha de 2 peças, dormia no chão, e o Senhor foi lá, nós não tínhamos nada para oferecer, nada, só o nosso coração. Minha mãe, o Senhor sabe toda a história da vida da minha mãe, do meu pai já entrou pelos portais eternos. Amém. Ele já colheu a coroa que está preparada para cada um de nós. E eu dou graças ao Senhor, bispão, e a bispa, igreja maravilhosa. Desculpe, nem sei se vai dar para usar essa palavra, mas aqui tem um desabafo do coração de alguém que tem gratidão, que foi marcado pelo Espírito Santo e pelo ministério, pelo chamado. Querido, as dores sempre existiram e sempre vão existir. Elas sempre fazem parte dos processos, mas ela não vai nos parar. Quantas vezes nessa jornada de 27 anos, desde 94, desde 96, que a gente começou a liderar mais forte, 99 começamos a abrir uma igreja em Dourados no bairro, depois em 2000 em Rio Brilhante, depois Campo Grande, depois foi parar lá em Joinville, bispão. A estação da vida, o senhor sabe como eu fui parar lá em Joinville, me sentindo um cachorro chutado, me sentindo nada, porque a contingência da vida me dizia daquele jeito, e o Senhor mais uma vez me acolheu, cuidou. A gente foi pensando que ia mudar para Barra Velha, tudo certo, lá com o Rainer, com aquela igreja. E agora fomos para Curitiba, e foi maravilhoso. Depois Ponta Porã, foi tremendo. Depois Manaus, 8 anos naquela terra tão distante, foi tão precioso. E agora aqui Campinas e essa região. Nós só estamos dizendo que o Evangelho, quando queima dentro de nós e nos posiciona, nada nos para. A gente passa pelo fogo, ele não queima. A gente passa pelas águas, ele nos submerge. O Senhor conhece toda essa nossa vida e nós estamos aqui para dizer que os poréns da vida, eu queria pegar esse versículo, eu vou deixar minha mulher falar, que eu estou falando e chorando demais. Naamã, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, o Senhor me conhece quando eu não usava óculos, né? Naamã era comandante do exército, rei da Síria. Era um homem grande diante do seu Senhor, de muito conceito, e que por ele o Senhor dara vitória aos sírios, um herói de guerra, porém leproso. Eu me sinto assim, sabe, bispão? Tem muitas lepras em nossas vidas, muitas situações que nessa jornada elas bateram forte na mente, na alma, no coração, nas lutas do casamento, que o Senhor acompanhou várias delas, o Senhor acompanhou várias situações delas e até hoje nós lutamos para prevalecer todo dia, para fazer dar certo o casamento, para criar nossos filhos. Dias quando não tinha comida, no dia que a Carol pediu comida lá em Dourados, não tinha comida. No dia que nós ficamos 18 dias no escuro, sem energia, no dia que as pessoas nos criticavam, e criticam até hoje, engraçado, isso não passa, faz parte da jornada. E a gente entendeu que Deus é maior, que o ministério é maior. Antes de passar para a Etinha, nós tivemos uma reunião uma vez em Manaus, onde o discipulado me fechou numa roda e trucidou a gente, metralhou, bispão, falaram o que quiseram, metralhou. Deus poupou a Etinha naquele dia, que a Etinha não foi naquele dia, graças a Deus. Ainda bem. E a Carol, só que a Carol estava lá, e eles estavam falando coisas duras, batendo, e eu só pensava uma coisa, como que a Carol está terminando isso? Eu não estava nem ligando que eles estavam falando de mim, eu falei, já estou morto, para quem está morto, pedrada não faz diferença. E eles falavam porque é o que eles sentiam no momento, eles falavam na tolice da dor do momento, não era um sentimento verdadeiro. Quando terminou tudo aquilo, eu abracei a Carol e falei, Carol, isso é só um passo do ministério. Não olha para o ministério assim, não. Não pega esse momento e define um todo. Graças a Deus que a Carol viu tudo a gente sofrer. Ela viu todas as dores dessa jornada. E o coração dela nunca endureceu para o chamado. Nunca endureceu para a igreja, para a nossa liderança, para os nossos bispos. E ela, todos sabem aí, o senhor sabe, bispão, que ela está lá em Brasília, sacrificando para estar lá, porque entende o chamado. Eu queria dizer para vocês, querido, não deixe as pedras entulhar seu propósito. Não deixa nessa jornada o parar seu propósito e sua missão. Né, amor? É verdade. E algo que mais marcou também o Fabiano nessa trajetória da Carol, dela ter visto tudo aquilo. Às vezes nós, como os pais,
tenta poupar os nossos filhos. Não, nós temos que ensinar os nossos filhos. É diferente de poupar das guerras, das lutas, das traições. E um dos momentos marcantes foi que mesmo a Carol vendo tudo isso, tendo passado por tudo isso, quando ela foi embora para Brasília, né, que a Bispa Lúcia chamou ela, e ela estava arrumando as coisas dela, tudo, aí o Fabiano, né, ele me contou, não estava no momento, mas ele disse, conversando com ela, falou para ela, Carol, você sabe que o pai não tem condições, eu não sei como que vai ser, eu não tenho condições de te manter em Brasília. Financeiramente, realmente nós não tínhamos como mandar ela para lá, pagar aluguel, pagar isso para ela, não tínhamos. E ele conversando com ela, ele falou assim, eu não sei como vai ser, você aceitou esse desafio e eu não sei como que vai ser. E ela falou para ele, o mesmo Deus que nos sustentou até hoje, o mesmo Deus que nos guardou até hoje, é o Deus que vai me sustentar naquele lugar. Deus. Então, isso daí... Gente, é gratificante demais, você até esquece tudo que você passou, porque daí você vê a resposta no seu filho, porque o Bispo Sérgio, o Bispo Nancy nos ensinou uma coisa, sempre disciplinar os nossos filhos, lembra, Bispo Sérgio? Leva no banheiro, tem que disciplinar, disciplina, ora com ele, conversa com ele, explica para ele, tudo. Então tudo foi explicado, porque louva a Deus pela vida do Bispo Sérgio e do Bispo Nancy, que nos ensinaram isso. Então, a Páscoa para mim é a transformação, só que a Páscoa para mim, na minha vida, é a convicção de quem é Deus para mim. A Páscoa para mim é a convicção. Todas as guerras, todas as lutas que a gente passa, que eu passo como pessoa, como mulher, como mãe, eu penso, eu tenho convicção de quem é o meu Deus. Eu tenho convicção de quem me chamou. Então, desde o início... na nossa conversão, passamos muitas guerras e o Bispo Sérgio conhece muitas delas, mas eu sempre coloquei na minha mente, quem me chamou? Eu não fiquei olhando dos lados, lógico que dói, lógico que machuca, se eu falar que não me machucou, que não doeu, eu estou mentindo, machucou, doeu, chorei muito, mas eu falava, o Senhor está comigo. É a passagem que o Fabiano fala, que é o meu texto em Isaías, né? Não temas, eu estou contigo. Aleluia. Eu te escolhi. Então sempre eu falo, o Senhor me escolheu, então o Senhor me dê vitória, o Senhor me escolheu, então me dê força. Quando eu falava a verdade, as pessoas duvidavam achando que era mentira, e eu tinha que crer que Deus ia trazer à luz a verdade, e Deus sempre trouxe. E mesmo assim, sempre pensando nos meus líderes frustram. Gente, você como líder, você não já frustrou os seus discípulos? Então, como que os nossos líderes não vai nos frustrar? Nós somos seres humanos. E eu aprendi em Deus sempre me colocar no lugar da pessoa. Amém. Sempre me colocar no lugar da pessoa. A pessoa me traiu. Quantas vezes eu já traí alguém? Não por querer, às vezes indiretamente. Quantas vezes eu decepcionei alguém? Quantas vezes eu falei de uma maneira que para mim estava normal, mas aquela pessoa não sentiu normal? Então eu sempre procurei para mim vencer todo desafio, porque, gente, desafio é presente de Deus na minha vida. Porque toda vez que vem um desafio, eu não olho por mim, eu olho por aquele que falou, não temas, Aleluia. Eu te escolhi. Eu não olho pelo meu tamanho, capacidade, eu, Fabiana, se fosse pelo talento, capacidade, a gente estava lá em Dourados ainda. Não, porque nós não cavando poço, cavando poço, brigando, mas nós não olhamos para nós. O que nós decidimos? Nós decidimos e nos posicionamos. Senhor, eu não sei nada. Senhor, eu não sei falar. Eu lembro a primeira vez, eu não sei se a Bispa Nancy vai lembrar agora. A primeira vez eu estava no anexo, né, não era pastor, nada. Anexo era a congregação de Dourados. E o Bispo Sérgio e a Bispa Nancy estavam em Ponta Porã nessa época. E a gente ali, começando a igreja e tal, e sempre o Fabiano, eu tentava ficar só atrás dele, né? E, né, só nos bastidores. E a Bispa Nancy inventa de me convidar para pregar no Revisão. Lembra, Bispa Nancy? Lá em Ponta Porã. Gente, eu não sei se a senhora sabe, mas vou confessar para a senhora. Eu nunca orei tanto na minha vida como aquele dia. Eu lembro que eu orei muito para Deus. Olha só, quando você recebe um desafio e olha para a sua capacidade, a sua. Eu olhei e falei, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar. E eu fui para a igreja orar, sabe para quê? Para ver se Deus me deixava doente. Para mim não aceitar o desafio, que eu me via muito pequena naquele desafio.
E como que eu ia fazer alguma coisa, como que eu ia falar e alguém ia me ouvir. Mas só que eu aprendi nunca dizer não. Nunca dizer não para o chamado. Nunca dizer não para o ministério. Nunca dizer não para os desafios. E aquele dia eu sofri muito orando para Deus me deixar doente, porque daí eu ia ter uma desculpa para falar para a Bispa Nancy de eu não ir pregar. Orei, enfim. E Deus não me deixou doente, porque eu falei, Deus, morrer não. É só ficar doente, sair no outro final de semana, na outra semana sair do hospital. Enfim, não fiquei doente, eu falei, vou ter que ir mesmo para Ponta Porã. E dentro de mim eu estava assim com muito medo. Só que esse medo não foi maior do que o meu simples desafio. Isso aí. Eu estava com medo, mas eu falei, eu não aceito esse medo. Aí eu falei para o Espírito Santo, olha, eu não sei o que vai acontecer. O Senhor vai na frente, porque quando nós decidimos, que nem o Fabiano fala, que quando nós colocamos nosso pé, aí Deus fala, agora eu vou. Aleluia. E eu cheguei lá, eu preguei, segurando ali no púlpito, tremendo, muita gente achando que era unção, mas não era unção, era medo mesmo, tremendo. Até hoje eu não sei o que eu preguei, até hoje eu não sei. E passando muito tempo, olha só, Bispa Nancy, preguei e tal, fui embora. Passando muito tempo, eu voltei em Ponta Porã, muito tempo depois. E isso me marcou, para você ver como a certeza de quem é Deus na sua vida, a convicção, o que Deus tem para a sua vida, né? Não você olhar para você. Lógico que você tem que estudar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar conhecimento. Mas você não pode falar, é que não está na hora, é que eu não estou preparado, é que isso, é que... Não, quando você tem a convicção de quem é Deus. Eu voltei para Ponta Porã, um dia eu estava no culto, nós nem fomos morar, só fui passear. E uma mulher chegou até mim e falou assim, obrigada, pastora, pelaquela palavra no meu revisão. Eu fiquei pensando, e me abraçou e falou assim, Deus me respondeu tudo através da senhora. E eu abracei ela na minha cabeça, eu fiquei, o que eu falei? Eu não sabia o que era, mas porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo através de nós. Amém. Que faz as coisas. Então às vezes você fica, é que uma frustração me parou, uma dor me parou, uma traição me parou. Então para quem que você estava fazendo? Nossa. Nós só paramos quando nós fazemos para os homens, porque nós esperamos a honra dos homens. Lógico que é legal a gente ser honrado, as pessoas reconhecerem. Quem que não gosta? Eu gosto e muito. Mas as frustrações, as dores, as decepções só nos para quando a gente está fazendo para os homens. Quando a gente está fazendo para Deus, por mais que doa, porque dói muito, por mais que a gente se frustre, mas a gente olha para Deus e fala, Senhor, eu estou te alegrando. Senhor, o que eu estou fazendo? O Senhor está feliz comigo? Entendeu? E deixa Deus responder. E aí a gente olha para o alvo. O alvo é quem? É Jesus. O alvo é quem? A eternidade. O alvo é quem? É ganhar vida. É cumprir o propósito de Deus naquilo que nós fomos escolhidos para cumprir. Então, as dores vão vir, e vão vir muitas dores ainda, porque eu quero crescer, eu quero fazer história, eu quero marcar uma geração. Então, as dores vão vir. Você acha que o inimigo está feliz com você quando você está cumprindo o propósito de Deus? Não, os ataques vão vir, as dores vão vir, e as dores e os ataques vêm das pessoas que a gente mais gosta, das pessoas que a gente está investindo. Porque se for uma pessoa que a gente não tem contato, uma pessoa que a gente não tem amizade e não está trabalhando, aquilo não fere. Fere de quem está próximo, do líder, do discípulo, da família. Mas quando a gente, às vezes, se coloca no lugar dele e fala assim, não é ele fazendo, eu coloco isso comigo, não sei se vai servir para você, mas quando vem um ataque eu falo assim, não é ele, é o inimigo querendo que eu pare, agora que eu vou mais adiante. Amém? Aleluia, que maravilha. Glórias a Jesus. Bispão, nós estamos quase fechando já no nosso tempo, né, para não alongar muito, mas eu estou lembrando aqui uma experiência que a gente teve semana passada, Bispão. A gente está falando, se a gente fosse falar de batalhas, de dores, de feridas, é a marca, são marcas de guerra. As marcas, Paulo diz, ninguém me inquiete porque eu trago no meu corpo. Traga as marcas da batalha. Tem 3 tipos de pessoas que existem entre nós, e provavelmente aí. Tem aqueles que não têm marcas, não foram feridos no campo de batalha. Parece que é tão legal, mas é perigoso, é inocente. Você não sabe a reação dele. Ele não foi provocado, ele não foi contrariado, ele não foi ferido. Você não sabe a reação dele quando ele for contrariado, quando um golpe bater. Ele é muito inocente.
Então, ele não tem a experiência da guerra. Já viu quando uma empresa grande vai contratar alguém, pede experiência. Qual a sua experiência da guerra? O mundo espiritual exige as experiências da guerra. A guerra é a patente, as batalhas são as patentes de um guerreiro. Então, o inexperiente é muito perigoso. Por outro lado, alguém que foi ferido, mas não foi curado, é uma tragédia. Gente, não é que ele não tem cicatriz, ele não tem marca, ele tem feridas. São diferentes. Ele tem sangue escorrendo, ele tem vida derramando. Quando Josué circuncidou os homens, eles ficaram parados lá até sarar. Ei, você fica parado na sua dor até você vencer ela. Enquanto não vencer a dor, mas faz 15 anos, você está lá, estacionado, você está defasado. Lembra que eu disse, atualizado? Os discípulos de Emaús, comecei dizendo que eles viviam... E às vezes falam, eu fazia isso, fazia. Está naquela estação parada, violento. E eu não estou dizendo que não doeu, não estou dizendo que não foi justo, eu não estou dizendo que não te machucaram, estou dizendo que você está lá. Está lá, e até você sacudir o pó e levantar e avançar. Os poréns de Naamã. Naamã tinha tudo, Naamã tinha um porém, leproso. Eu gosto de ler esse versículo ao contrário. Leproso, porém valente, porém de guerra, homem de guerra, porém usado por Deus, porém posicionado. Os poréns da vida sempre existirão. Jesus disse, as viúvas sempre tereis convosco, necessidades sempre existirão, as ausências da vida sempre existirão. Quem espera condições perfeitas nunca avança. Quem espera quadros perfeitos nunca toma território. Quem observa o vento nunca semeia. Não dá para saber a condição perfeita. Ministério a gente vai andando e chorando enquanto semeia. Isso é ministério, a gente vai doando a nossa vida com Deus, chamado. Eu queria, e nesses 27 anos de vida com Deus, vamos fazer 25 anos de casado esse ano, 4 filhos, esses anos, essas tantas mudanças, tantas... Viu, Bispo Sérgio, lembra quando o senhor me falou? E se daqui 10 anos você olhar para trás, então, olha, 25 anos, viu? Obrigada, muito obrigada. E nesse tempo todo de jornada, eu olho para trás e eu tenho algumas coisas que eu vejo, Bispão, eu louvo a Deus demais. Quando eu troco uma mensagem de WhatsApp com o Bispo Odovalho, quando eu mando um oi para a Bispa Lúcia, quando eu falo com vocês aqui agora, quando o Bispão essa semana passada entrou na live comigo, quando eu falo com a Bispa Priscila, com o Bispo Lucas, inclusive semana que vem a Bispa Priscila vai entrar numa live comigo. Imagina a emoção, a gente vai fazer semana que vem de segunda a domingo uma série de lives 22 e 22, já estão convidando, já estão fazendo um merchan, vai ser 7 dias proféticos maravilhosos. Então, toda vez que a gente manda uma mensagem, fala com pessoas, que o Bispo Erasmo fala comigo, eu me sinto, falo, caramba, eu me sinto um Mefibosete, sabe? Aleijado de ambos os pés, mas sentado na mesa do rei. Caramba. Quem senta na mesa do rei não dá para ver as pernas, né? Está ali sentado, desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Outro dia a gente foi na casa de uma pessoa fazer uma visita, esse dia me marcou, interessante, uma pessoa muito rica, de uma região aqui, que o Bispo Rodovalho inclusive pediu para eu visitar, a pessoa de alto padrão, e a gente falou, como é que a gente vai chegar lá? No portão da casa a gente ficou assim, meu Deus, ajuda a gente, como é que a gente entra? Parece aquelas casas de Beverly Hills, e era só a casa de final de semana deles, assim. Aí a gente, entramos lá, eles trataram a gente tão bem, pessoas simples, de Deus, pessoas, e a gente lá, daqui a pouco a gente se sentindo da família. Aí daqui a pouco pôr a mesa, eu vi as cozinheiras, o pessoal, gente boa, cozinhando, aí eu tinha sentado na mesa, servindo a comida. Eu não sei se a Etinha pensou nisso na hora, mas eu pensei. Eu falei, Etinha, quanto tempo a Etinha foi que servia aquela mesa nas casas? Servia aquela mesa, e não desprezando quem faz isso, eu estou dizendo o ciclo da vida. Daqui a pouco agora estava sentada na mesa e aquelas pessoas servindo, não é verdade? E depois no final a gente foi lá na mesa delas, né? Eu fui lá pegar quiabo. Pegar o quiabo da mesa delas. Isso só mostra que Deus honra quem não para. Deus honra quem não fica parado pelo meio do caminho. Tem muito ministério lindo que parou no meio do caminho. Tem muita gente assentada à beira do caminho mendigando. Tem muita gente que uma dor parou ele do propósito. Hoje é dia de você fazer como o cego Bartimeu, dá um salto para a vida, dá um salto. O cordeiro passou e ele saltou. O cordeiro está passando aqui hoje, a palavra está queimando, igual que reposicionou aqueles 2 discípulos de Emaús, o cordeiro que passou na frente do Bartimeu e que fez ele gritar, e quando alguém mandou ele parar, ele gritava mais ainda, e ele posicionava profundamente, e a Bíblia diz que de um salto ele se pôs de pé, jogou a capa e deu um salto e se pôs de pé. Hoje é dia de você dar um salto.
dá um salto para a vida, dá um salto para o chamado, dá um salto. Eu sei que tem muita gente muito mais competente do que nós. Eu fico vendo uns amigos, o bispo Cristiano entrou com a gente na live, ele deu uma aula lá e eu falei, meu Deus, eu sou um idiota. Eu pensei assim, eu sou o maior tobó do mundo. Não é baixa autoestima não, é olhando a verdade. E daqui a pouco o bispo Cristiano, ele foi contar uma história de um casal de missionários, ele pregou uma peça na gente, porque, pelo menos em mim, eu não me toquei em nenhum momento, ele foi falando de um casal que foi para um lugar distante, que foi... Levou a família, debaixo da obediência, de um lugar tão difícil, e começou, e eu fiquei imaginando isso, imaginando seu irmão, que foi para a África, imaginando tanta gente, eu imaginando, eu viajando daquela história, de repente ele falou, esse casal é vocês que foram para Manaus, que começaram tudo, e mais Venezuela, Rondônia, Roraima, os ribeirinhos da Amazônia. Nossa, aquilo foi um choque para mim. Eu confesso para vocês que isso... Estavam contando a nossa história. Estavam contando a nossa história. Outro dia eu fui lá na live de novo e fui assistir aquilo. Estava deitado sozinho e chorei de novo. Chorei, estou falando aqui, estou chorando de novo porque eu falei, caramba, que coisa. A gente de alguma maneira está fazendo alguma coisa para Deus. De alguma maneira, fazendo alguma coisa para Deus. Eu queria te dizer, não deixa a dor te parar. Não deixa a dor parar você. Não deixa... Seu orgulho te parar, não deixa a sua prepotência te parar, não deixa os seus achômetros te parar, sua soberba, desculpe a franqueza. Ei, vamos lá, em nome de Jesus, e vamos avançar, queridos, levanta e anda, joga essa capa e vamos embora, é Páscoa na sua vida, o Cordeiro está vivo. Deixa o chamado queimado dentro de você. Joga a capa da frustração fora e avança. Tem muito a ser conquistado. Tem muito a ser tomado. Não negocie o chamado, né? Não negocie como Esaú. Negociar o chamado por causa da frustração. Negociar o chamado por causa da dor, por causa das traições. Não negocie o que é seu. Deus te escolheu, Deus te chamou. Então, por mais que foi doloroso, faça a sua história. Aleluia. Né? Porque nós não sabemos quanto tempo vamos estar aqui. Mas quando nós chegarmos diante de Deus, falar assim, fui fiel, aleluia, consegui, aleluia, porque o Senhor sempre esteve comigo. Glórias a Jesus. Queridos, hoje é o teu dia, que hoje o Cordeiro seja ressuscitado dentro de você e ele te reposicione. Pessoas que têm o Cordeiro ressuscitado, eles são reposicionados e têm os olhos abertos e tudo muda. Pessoas que têm o Cordeiro vivo dentro de si, eles dão um salto para a vida, as dores não param ele não tem feridas abertas, ele tem cicatrizes. Ele não tem os poréns, não param a vida dele. Ele é guerreiro, porém as lepras da vida existem, com o filho, com as finanças, com a saúde. Tem um bispo, eu não vou citar o nome dele por respeito ao tratamento que ele está passando. Tem um bispo da nossa terra que eu admiro demais. Ele está mais de 1 ano combatendo com doenças duras no corpo, mas eu nunca vi ele abalado. Ao contrário. Nunca vi. Meu Deus. Convicto, eu vejo Deus na cara dele, eu vejo Deus no semblante dele, porque ele não para na dor, não pare na frustração, avance em nome de Jesus. Eu queria pedir para a Etinha orar nesse momento e agradecer o bispo e a bispa e a igreja linda de vocês. Desculpe se não conseguimos trazer uma palavra aqui, mas nós queremos contar a nossa história para vocês, um pouquinho dela resumidamente. Vamos orar? Amém. Oh Deus. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que eu sei que o Senhor vai fazer ali na igreja de Umuarama. Oh, Jesus. Oh Deus, que nesse momento, que Teu Espírito Santo esteja falando com cada um, que Teu Espírito Santo esteja trazendo a memória de cada um, o que os fez parar, o que os fez retroceder, e que nesse momento, em nome de Jesus Cristo, as escamas venham cair, as escamas sejam por terra e que eles venham saltar, e venham se posicionar, ó Pai, o Senhor, no seu propósito, no seu chamado, em todas as áreas da sua vida, talvez como pais, como casal, no ministério, finanças, em todas as áreas da sua vida, que eles venham se posicionar e saber que o Senhor está com ele, que o Senhor está à frente, que
o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida do Fabiano. E sabemos que lutas virão, mas nós sabemos que nós já temos a vitória. Te agradeço pela minha casa, pela minha família. Te agradeço pelo lugar que a cada dia o Senhor tem nos colocado. E eu sei que a cada dia vai colocar essa igreja de Umuarama, trazendo um avivamento, em nome de Senhor, Jesus. trazendo um avivamento sobre Incendeia cada vida, corações. trazendo um avivamento sobre cada família. Senhor, que coloca no coração de cada um a convicção de quem é o Senhor. E que eles estão aqui para cumprir o teu propósito. Amém, Jesus. Que os desafios vêm, Senhor, não é para parar. Os desafios vêm não é para envergonhá-los, mas os desafios vêm para fazê-los crescer, para fazê-los avançar, para fazê-los romper os limites da sua vida. Os desafios vêm, Senhor, para que o Senhor possa honrá-los e que o seu nome, ó Pai, seja engrandecido na vida de cada um. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade. Amém, eu Jesus. te louvo, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido. Oh Deus, toda a honra e toda a glória seja dada em a nome Ti. de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, igreja linda de Umuarama, sejam fortalecidos, sejam avivados, sejam incendiados, em nome de Jesus, reposicionados. Bispão, Bispo Sérgio, Bispo Nancy, não para não se cansa não. Eu sei que a jornada é longa, eu sei que o Senhor é imparável, mas a sua vida é um exemplo para nós. A sua vida nos chamou, a sua vida é um exemplo para nossa casa, nossa família. E nós estamos aqui, muito obrigado. Amamos vocês.